orar ao Senhor nesse momento de leitura da sua palavra. Vamos falar com Deus. Amado Deus, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos permite testemunhar. Graças te damos porque o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos como teu povo, diante do Senhor, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor. Pedimos ao Senhor a bênção, a força, a capacitação de poder se aproximar da tua palavra com um coração aberto, com um coração completamente disposto a receber do Senhor a luz, a orientação para nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tem trabalhado em nosso coração e certamente estarmos aqui hoje pela manhã é manifestação da tua graça em nós. E queremos reconhecer isso abertamente diante do Senhor. Oramos gratos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos para João capítulo 13. A passagem que eu falei que ia trabalhar com vocês hoje. João capítulo 13. Vamos abrir as nossas Bíblias aí. Eu quero trabalhar aqui algumas questões antes de lermos o nosso texto. O Evangelho de João, ele é um evangelho, quando você analisa ele e compara ele com os outros evangelhos, ele se destaca pela diferença. Os outros se destacam pelas semelhanças, né? Mateus, Marcos e Lucas. Tanto é que eles recebem o título de sinóticos, né? Porque eles têm um olhar muito parecido, a sequência dos eventos e as temáticas são bem diferentes. João organiza a sua obra basicamente em duas porções grandes, sendo que a primeira porção vai até o capítulo 12. E muitos estudiosos entendem, e eu concordo com eles, de que nesses primeiros 12 capítulos nós temos uma relação direta entre Jesus Cristo e a esperança de Israel. Tanto é que a palavra verdadeiro aparece inúmeras vezes nessa porção, quando, por exemplo, ele é o pastor e os vários eu sou que nós encontramos ao longo daqueles primeiros 12 capítulos. Ele é a videira, vai ainda falar no capítulo 15. Enfim, o fato é que nos 12 primeiros capítulos nós encontramos uma ênfase muito interessante sobre as características de um verdadeiro discípulo. Né? Ali nós encontramos o discípulo como alguém que conhece a Deus, que tem alguma experiência com Deus, que testemunha de Deus. Então são algumas marcas daqueles que realmente se encontram com Jesus. E isso aparece de uma maneira muito criativa, muito bem organizada. Nunca pensem que o texto bíblico foi escrito de qualquer maneira. Uma coisa que fica muito clara, principalmente depois dos anos 50, 60, do que a gente chama de crítica literária, muitos começaram a aprender isso, entender isso. A Bíblia é um livro extremamente bem escrito, bem organizado, onde os autores nos trazem não somente uma peça teológica, mas também uma peça literária, extremamente organizada. As cartas de Paulo, não é que Paulo estava aqui, vai escrevendo aí, passava por processos de edição. Hoje nós sabemos que até as cartas do primeiro século passavam por processo de edição. Então, um processo muito bem montado, muito bem organizado, onde os autores faziam suas construções teológicas de maneira muito interessante. Para dar um exemplo, dentro do Evangelho de João, quando você vai para o capítulo 3, por exemplo, você encontra algo muito semelhante que eu citei em algum momento aqui, quando eu falei do contraste entre Maria e Zacarias. A mesma coisa você vai encontrar, por exemplo, no capítulo 3, no capítulo 4 de João, onde no capítulo 3 você encontra um homem extremamente versado na Escritura, um homem que é muito respeitado, fazia parte de um partido político não, religioso, chamado dos fariseus, e ele era extremamente versado, lembrando que essa turminha, os fariseus, essas pessoas, para chegarem ao status onde Nicodemos chegou, eles deveriam ter, no mínimo, o Antigo Testamento memorizado. Então não era qualquer pessoa que estava diante de Jesus no capítulo 3. Contudo, é interessante que ele procura Jesus à noite, e o contraste é muito claro. Nós temos um homem reconhecido por todos, religioso, conhecedor da Escritura, mas que não conhece a Deus de maneira devida.
ainda. No capítulo 4 você encontra uma mulher samaritana, então os contrastes assim gritantes. Não tem como você passar do capítulo 3 para o 4 sem de alguma forma não entender. Poxa, peraí, o contraste aqui é brutal, é gigantesco. E não é aleatório, não é à toa. Ele colocou porque é uma peça literária, é um documento literário muito bem construído, muito bem montado. Eu acho, inclusive, como alguém que ama estudar a Escritura, que é uma das facetas mais ignoradas daqueles que estudam a Bíblia. Muitos procuram teologia, muitos procuram doutrina, muitos procuram uma série de coisas na Escritura, mas esquece que a Escritura é Escritura. São letras, são palavras bem organizadas, bem construídas. E João, ao construir seu evangelho, a partir do capítulo, se a partir do versículo do capítulo 1 até o 12, você tem ele mostrando as facetas ou as características de um verdadeiro discípulo, que incluem conhecer a Deus, experimentar de Deus, testemunhar de Deus e também adorar a Deus. Você vai encontrar no capítulo 13 em diante, que é o texto que a gente vai acabar de ler daqui a pouco. A partir do capítulo 13 você encontra ele responder a seguinte pergunta: o que nós, como discípulos, devemos fazer? E essa é uma pergunta legítima, né? A pergunta de quem tem interesse, a pergunta de quem sabe quem é Jesus. O que eu devo fazer como discípulo teu? Qual deve ser o meu comportamento? E o texto começa nos situando historicamente, nos colocando na festa da Páscoa. E aí Cristo, naquele momento, e é interessante isso, porque o capítulo 13 até o 17, você tem basicamente a última noite de Jesus Cristo com seus discípulos. Então, numa obra com o número de capítulos que nós temos em João, você tem toda essa porção de capítulos destinada àquele último momento, é porque não é à toa. É porque aquele último momento foi realmente um momento de fechamento de algumas coisas. E é assim que acontece, você encontra até muitas vezes nas cartas de Paulo, quando Paulo usa a expressão finalmente. Finalmente, irmãos. E quando ele usa isso, é como se ele dissesse: eu quero agora tentar arrematar, tentar fechar algumas brechas, cortar, amarrar algumas pontas, eu quero fechar algumas coisas aqui. E é isso que está acontecendo nessa última noite de Cristo com seus discípulos. E é importante você entrar nessa atmosfera. Já se passaram quase 3 anos de ministério. Muitas coisas eles testemunharam, muitos milagres, muitas curas, expulsão de demônios, libertação, muitos ensinamentos, muitas palavras, constantes palavras de Jesus. E não é à toa que muitas vezes nós encontramos, principalmente nos evangelhos sinóticos, eles descrevendo ensinamentos de Cristo em contexto diferente. Não é à toa, porque ele ensinou a mesma coisa várias vezes, em vários momentos, em vários contextos distintos, em muito tempo. E é interessante que, diante de tudo isso, João escolheu a última noite para dar um foco maior, um destaque maior. E nesse último momento com seus discípulos, ele tem um comportamento extremamente carregado de simbologia. Tanto é que no decorrer da nossa leitura, você vai perceber isso. Ele vai declarar abertamente: olha, vocês não vão entender tudo o que está acontecendo aqui. E é muito claro isso no Evangelho de João. Em muitos momentos, Jesus faz declarações que as pessoas não entendem. Lembra da história do templo, né? Olha, se você destruir esse templo em 3 dias, eu reconstruirei todo mundo. Como assim? O pessoal fica voando. E João faz uma nota editorial dizendo ele estava fazendo referência ao corpo dele e tudo mais. Então, muitas vezes, Jesus Cristo falou algumas coisas, trouxe alguns ensinamentos que não eram claros de cara, que era exigido algumas coisas acontecerem para que o entendimento viesse. E é assim que acontece com a gente. Algumas verdades precisam de tempo. É por isso que uma coisa que me deixa um pouco assim angustiado nessa era de tantas informações é o fato de termos tantas informações e pouco tempo para digerir as informações. São muitas informações, mas cada uma delas tem um peso que exige muito tempo de meditação, de entendimento, de levar isso ao coração e trazer isso à mente e ruminar mentalmente aquelas verdades. Então, Cristo muitas vezes ensinou verdades que era exigido tempo para que eles entendessem.
Ele vai dizer a mesma coisa aqui nessa passagem. É exigido tempo. Vocês não vão entender tudo. Em um momento dessa porção, dessa segunda porção do capítulo 13 em diante, ele vai fazer a seguinte declaração: creiam pelo menos pelo que eu fiz, pelas minhas obras. E ele vai dizer: e vocês farão obras maiores do que as minhas. E aí alguns ficam questionando: que obras maiores são essas? Como a gente pode fazer obra maior do que a de Jesus? Ele ressuscitou mortos. Olha aí, quando você olha todo, né, o currículo de maravilhas e milagres que Cristo realizou, fica difícil você dizer que que a igreja e os discípulos fariam obras maiores. E não dá para você dizer que é uma quantidade ali, o ponto não é esse. A explicação vem logo em seguida numa oração causal, quando Jesus vai dizer assim: porque eu vou para o Pai. É por isso que as obras serão maiores. É por isso que as pessoas vão entender melhor, porque eu vou ressuscitar. E nós sabemos que a ressurreição foi o grande ponto de virada no ministério de Jesus. Ela trouxe entendimento. Então, algumas coisas só ficariam realmente claras para os discípulos depois da ressurreição. Okay? E aqui ele vai apresentar um ato simbólico, carregado de simbolismo, onde ao mesmo tempo, no primeiro momento, nos versos 6 em diante, ele vai focar e mostrar: olha, isso que eu estou fazendo tem uma carga simbólica. E na segunda parte do nosso texto, que é o meu foco essa manhã, ele vai mostrar que esse ato, além da carga simbólica que carrega, também é um ato que nos leva e nos exige ou nos convida à imitação. Ok? Vamos lá para o nosso texto então. Versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A expressão amou-os até o fim não é muito clara. Ela pode ter referências adverbiais, do tipo ele amou ao máximo, ele amou totalmente, ele amou sem limites. Pode ser essa ideia. Ou pode ser também uma ideia temporal, a ideia de que ele amou até aquele momento. Ele chegou e não deixou em nenhum momento, ao longo do tempo com seus discípulos, ele nunca deixou de amar seus discípulos. Realmente é difícil você dizer, é isso que o texto está dizendo. Em muitos momentos, nós como intérpretes da Escritura, precisamos reconhecer nossas limitações quanto à interpretação. Tá? Em muitos momentos da minha vida pastoral, tanto como professor de seminário como pastor, muitas pessoas chegaram: pastor, o que você acha disso aqui? Olha, pode ser isso, pode ser isso. O que o senhor acha? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Não dá para fechar ainda algumas coisas. Tá? E aqui é um caso, eu não sei realmente o que ele quer dizer. Mas o que fica claro na passagem é que nós temos uma relação muito próxima e essencial, diria melhor, entre amar, que é o ponto aqui do versículo 1, ele amou eles até o fim, esse amor que pode ser de natureza adverbial ou de natureza temporal, seja qual for a ideia, o ponto é que há uma relação direta entre o amor de Jesus e o seu ato de humildade. Então é aqui na Escritura nós encontramos uma conexão muito forte entre humildade e amor, onde há um elemento essencial, e a gente aprende isso, e eu vou fazer referência em algum momento, principalmente nessa passagem, no finalzinho, e também na segunda pregação, onde eu vou estar lendo Romanos capítulo 12, mas é interessante quando você vai, por exemplo, para Filipenses capítulo 2, e nós encontramos ali Cristo como o exemplo da humildade maior, Paulo tentando trazer unidade para a igreja por meio do exemplo de Cristo, de autoesvaziamento. Então, esse ato de amor e essa humildade, eles andam juntos, certo? Lembra sempre assim que humildade não é quando você tem um olhar menor para você. Quando você diminui você ainda está olhando para você.
Então, humildade não é diminuir você. Humildade é você não olhar para você. É por isso que C.S. Lewis diz que se existe uma virtude em que quando nós percebemos que temos, nós perdemos, é a humildade. Porque na hora que eu percebo que eu estou sendo humilde, eu estou olhando para mim, então acabou. Não está mais sendo humilde. Então, o ponto aqui é que há uma relação muito próxima, e eu reforço isso, uma relação essencial entre amar e o comportamento, essa postura, essa atitude de humildade, onde eu não me agarro com o que eu recebi, usando aqui a linguagem de Paulo em Filipenses 2, mas eu olho para aquilo que Deus deu ao outro. Eu olho para o outro. Então, seja amor até o fim, no sentido de amor máximo, amor sem limites, ou amor até aquele momento, ele nunca deixou de amar, seja qual for o ponto, o fato é que ele amou e que esse amor está conectado a um comportamento de humildade, onde um essencialmente depende do outro. Ok? Não esquecendo sempre que nós estamos diante do nosso rei. Ok? Versículo 2. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Esse detalhe, ele dá mais uma cor forte, porque ao longo da narrativa fica claro que Jesus Cristo sabe o que vai acontecer. Ele sabe que tem alguém no grupo que vai trair. E é interessante como a traição nessa noite foi tão importante que esse elemento da traição foi reforçado pelos evangelhos e reforçado na tradição da ceia, quando Paulo vai dizer, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. Então, esse elemento da traição é um elemento muito importante aqui, porque ele vem trazer mais cor ao amor. Jesus foi traído, sabia que ia ser traído, e ele, como rei do universo, no exercício do seu poder e soberania, lavou os pés do traidor. Entendeu? Entendeu? Como essa cor, como esse elemento, ele traz uma tonalidade mais forte para o ato de amor de Jesus. Ele não está somente lavando os pés dos seus amiguinhos. Ele é o rei soberano que está lavando os pés, se comportando como servo de um traidor. É nesse ponto que fica muito claro para a gente que nós podemos, como cristãos, adotar, por exemplo, uma visão sacramental das ordenanças e tudo mais. Por quê? Porque aqui você tem Jesus Cristo lavando os pés do discípulo. E nós sabemos que essa lavagem aqui, ela tem uma carga simbólica conectada à ideia do que Deus ia fazer na cruz com eles, que eles não estavam entendendo naquela hora, que precisavam tempo para eles entenderem. Então isso mostra que Jesus Cristo lavou os pés em algumas igrejas, tanto a Igreja Católica Romana como algumas tradições protestantes têm essa prática de lavar pés, né? Como um tipo de ordenança. Tem a ceia, tem o batismo e tem o lava-pés. A gente sabe que mesmo que você pratique isso não pode ter uma carga sacramental, porque o próprio Jesus lavou os pés do discípulo e isso não mudou nada no seu coração. Ok? Ele sabia que ia ser traído. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Quando você lê esse texto, é muito forte, porque assim, antes de dizer que Jesus se levanta para lavar os pés, João faz questão de dizer do conhecimento que Cristo tinha dele mesmo. E quando ele fala dele mesmo e mostra a consciência que Cristo tinha dele mesmo, o que ele diz ele sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Então ele lava os pés. Poxa, não é à toa que ele coloca essa declaração. Eu sei quem eu sou. Eu sei do poder que eu tenho. Eu sei que tudo foi me dado. Ele vai dizer isso
No final do evangelho de Mateus também, toda a autoridade nos céus e na terra foi me dada, portanto vão lá e preguem o evangelho, façam discípulos. E aqui é a mesma coisa, só que ele não declara, mas João declara, ele sabia que tudo, absolutamente tudo estava sob o seu poder. E aqui é importante a gente fazer uma conexão que eu vi em um livro muito legal de um homem chamado Tadeu Williams, e ele vai dizer o seguinte, é interessante como nós, geralmente, aplicamos a questão de poder e dinheiro, por exemplo, a que ele chama de soma zero. Você já ouviu falar nessa parada de soma zero, né? De que algumas pessoas acham que quando alguém enriquece, naturalmente outros empobrecem. Já viram essa lógica? Né? Que para mim não faz muito sentido, né? Que alguém está rico, aí por alguém ter mais dinheiro, o outro empobrece. Essa lógica é a lógica da soma zero. Quanto mais alguém tem, menos outro tem. Isso não faz muito sentido na vida real, porque a gente sabe que muitas vezes a riqueza de uns gera riqueza para outros. Né? É assim que funciona, pelo menos é assim que eu entendo, é assim que eu vejo. Quando muitas pessoas estão ricas, elas precisam de serviços, elas precisam de produtos. Então, riqueza muitas vezes não gera pobreza, riqueza gera riqueza. Então, ter não quer dizer que o outro não vai ter. Essa lógica, essa matemática da soma zero não existe. E tem gente que aplica isso ao poder. Ter poder quer dizer que os outros não vão ter. E Cristo mostra para a gente aqui que não é assim que funciona. Ele tem todo o poder. Então, entenda o seguinte, o texto não está dizendo assim, Jesus Cristo, tendo todo o poder, se desfez do seu poder e lavou os pés. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo é que ele, sabendo que tinha todo o poder, se levanta e começa um ritual de lavar os pés. Então, o lavar os pés é um exercício de humildade, ninguém tem dúvida. Mas o texto é um exercício de poder. Lembra que eu falei para vocês da singularidade de Deus? Onde você encontra nele poder e solidariedade, poder e misericórdia, soberania e amor, completamente transcendente, completamente imanente, interessado nos pequenos, mesmo sendo independente, tendo vida em si mesmo, interessado em doar a vida. Então aqui você encontra Jesus Cristo exercendo o poder. Isso deveria, no mínimo, nos levar a questionar ou trazer o nosso entendimento de exercício de poder a uma avaliação. O que realmente é exercer poder? Nesse texto aqui, é uma atitude de humildade. Poder, humildade e amor juntos em um só ato. Observa o texto. Ele vai dizer, sabendo que ele tinha poder, agora versículo 4. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. A imagem é de cada vez que ele vai passando por um pé, lavando os pés, ele se torna mais sujo com a sua toalha e os discípulos mais limpos. Chegou-se então a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Sempre Simão, né? A boca do tamanho do mundo. E respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Eu creio que isso não é só para Simão. Eu creio, evidentemente, que nós que estamos do lado de cá, da cruz e da ressurreição, o nosso entendimento de algumas coisas é muito mais evidente, é muito mais claro, mas nós nunca, jamais podemos achar que podemos dominar as verdades bíblicas. O texto bíblico não pode ser dominado, é ele que tem que nos dominar. Quando alguém diz assim, olha, isso aí tudo eu já sei, né? Você dá uma respirada fundo, né? Começa a empolar logo, a pele começa a ficar empolada, você escuta uma coisa dessa, tudo isso eu já sei.
Lá na nossa igreja, quando alguém chega novo, a gente, às vezes, dependendo de alguns casos, eu peço para fazer discipulado. A pessoa, mas eu tenho 10 anos de crente. E qual o problema de você ouvir as mesmas verdades que te levaram a Cristo? Qual o problema de você sentar com alguém e ouvir as verdades que não podem ser marcadas somente para o início da caminhada, mas que devem ser elas, as mesmas verdades que te levam para se encontrar e para te levar à cruz, são as mesmas verdades que vão te levar a caminhar com Cristo. É algum problema? Eu me lembro de um pastor amigo, chegou lá um desses jovens que começam a se empolgar muito com a teologia e tudo, e entra nesse mundo da internet, e acha que conhece tudo, e ele chegou lá e, olha, a gente vai propor para você um discipulado. E ele olhou assim, pegou o material do discipulado, pegou o papel e jogou assim no birô do pastor. Isso aqui já sei tudo. Olha, se o John Piper, Timothy Keller, esses caras e outros homens de Deus que eu admiro chegassem, olha, eu quero fazer um discipulado com você. Vamos falar aqui das coisas básicas. Eu ia dizer o quê? Tudo isso aqui eu já sei. Não faz sentido. As verdades eternas, elas têm uma eternidade para serem desfrutadas. Sabe, a gente vai sempre se surpreender com as verdades que nós recebemos. É como se elas fossem esticadas de numa condição eterna. Um dia desse, o irmão perguntou para mim, pastor, a gente vai na eternidade, a gente vai lembrar dos nossos pecados? Claro. Mas é claro, ninguém vai ficar retardado depois que... né? A gente vai saber mais ainda. E isso vai levar a gente a conhecer mais de Deus e amar mais a Deus. Porque Ele sempre vai ser o Cordeiro. Em Apocalipse, Ele é o Cordeiro. E a gente vai louvar o Cordeiro. Por que Ele é Cordeiro mesmo, hein? Porque Ele derramou sangue por mim. Por mim que não tem como não esquecer isso. Então, as verdades, elas nem sempre são apreendidas. No caso aqui, do que quis fazer, sim, tem uma carga simbólica. Mas eu creio, saindo um pouco do texto, pedindo permissão para vocês de sair um pouco do texto, e dizendo assim, olha, eu creio que isso não se limita somente a essa realidade. Mas existem algumas verdades bíblicas que elas vão se ampliando, sabe? Vão crescendo. Quando eu estudei o livro de Gênesis, por exemplo, e eu vi essa questão das águas, e como Pedro conecta o batismo com as águas, né? Pedro vai conectar o batismo com o dilúvio. E o dilúvio conecta-se com a nova criação. Se você ler Gênesis 9 e Gênesis 1, é muita cara um do outro. É a ideia de um novo começo. Lá, o Espírito parava sobre a face das águas. Em Gênesis 9, um vento de Deus pairava também. E Deus liberta, e das águas, e por meio das águas, essa é a expressão que Pedro vai utilizar na sua carta, Deus traz de novo a criação. Das águas Ele cria, das águas Ele liberta. Aí o povo de Israel passa pelas águas. E aí você mergulha alguém e levanta essa pessoa. A carga simbólica daquilo ali é muito grande, não? Olha a carga simbólica desse ato. Na hora de levantar alguém das águas. É muito bonito. Desculpa aí alguns irmãos que... sei que tem irmãos que pensam na aspersão, em outros métodos. Mas a imersão é muito linda. Né? Trazer alguém das águas. Você pensa, alguém que está prestes a ser afogado no dilúvio, entendeu? Alguém que vai trazer, é uma imagem de recomeço, de recriação. É uma carga simbólica gigantesca. À medida que a gente vai caminhando na vida, algumas coisas vão ficando mais claras. E é isso que ele está dizendo. O que eu vou fazer agora, vocês não vão entender. É preciso algumas coisas acontecerem para que vocês entendam. E ele continua. Versículo 8. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Pedro sempre com esse comportamento aparentemente preocupado e humilde, que foi o caso lá de Mateus capítulo 16, quando ele disse que vai morrer, ele disse, não, Senhor, o Senhor não pode morrer e tudo mais. E Jesus Cristo simplesmente, de maneira muito carinhosa, diz, arreda Satanás. Né?
É uma maneira muito básica de se dirigir. Então, às vezes parece que o discurso é protetor, é humilde, mas é satânico. Entendeu? Satânico. E aí aqui ele está dizendo, não é assim. Ele diz, nunca, nunca lavará. Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. E aí, a expressão parte comigo é uma expressão muito conectada ao mundo das heranças. Então, alguns acham que Cristo, quando disse não terá parte comigo, tem a ver com herança e talvez Pedro fez algum tipo de conexão escatológica, do tipo, eu não terei parte no reino dele, quando ele vier e tudo mais. Então, nessa hora, Cristo deixa muito claro, e isso é muito importante. Para estar comigo, fazer parte de um projeto comigo, isso é necessário. E aí Pedro vai de uma ponta para outra, porque Pedro não tem assim meio, né? Pedro não tem esse negócio. Né? Se Pedro fizesse dieta, ele faria o quê? Um jejum intermitente de 5 dias. Nunca Pedro é assim, né? Sempre as pontas demais. Aí ele vai dizer então, Pedro, então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Irmão, isso aqui não é uma aula de higiene, tá? Se um filho seu escuta um negócio desse, não, pai, já lavei, já tomei banho hoje. Basta lavar os pés. E ainda dá um versículo. Hashtag João 13, né? Meu filho, dia desse, de 4 anos, só uma pequena nota aqui. Meu filho de 4 anos chegou em casa, da escola e tal. Aí eu disse assim, Calebão, vamos lavar a mão que é melhor, né? Já lavei. Aí eu disse, tu lavou as mãos? Eu não tinha visto ele lavar a mão. Tu lavou a mão? Eu disse, lavei, pai, lavei a mão. Aí eu não quis ficar insistindo, tu lavou a mão de novo? Ele, lavei, pai. Na escola. 4 horas atrás o cara tinha lavado a mão, né? Então não é uma noção muito boa de higiene, né, irmãos? A aula aqui de Cristo não é de higiene. Ele está dizendo o seguinte, ó. Quem já se banhou não precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês já estão limpos, mas nem todos. E quando ele diz mas nem todos, aqui a gente já sabe que o limpos em Jesus não é limpo no sentido físico. Porque João vai dizer, né? Pois ele sabia quem ia traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Então não tem nada a ver com limpeza. Então Jesus passa de uma realidade simbólica, entendeu? Real para uma realidade simbólica assim, ó. Ele está falando de limpeza física, lavar, Pedro não quer, ele vai dizer, vocês já estão limpos, mas nem todos. Então quando ele fala isso, evidentemente que ele não está falando de limpeza física. Não é uma aula de higiene aqui. Ele está falando que eles estão limpos em uma outra circunstância. Então isso é interessante, porque isso mostra que a limpeza que Cristo está fazendo, ela é simbólica. E tem a ver com o que Deus faz dentro de nós, por meio daquilo que Ele ainda vai fazer na cruz. É por isso que ele só ia entender depois. Então quer dizer, por isso que porque Judas estava conosco, nem todos estavam limpos. E eles iam conectar, então, a ideia da limpeza física com a limpeza física como um elemento simbólico de uma limpeza maior que Cristo realiza. E a ideia é, eu limpo vocês enquanto eu me sujo. Porque o processo é esse. A toalha estava com ele. E a toalha de Jesus, lá pelo 3º, 4º discípulo, já não estava, né, o visual não estava muito legal já. Que ele já tinha usado com os outros discípulos. Enquanto ele limpa os seus, ele fica sujo. E ele continua. Quando terminou de lavar os pés, Jesus, e aqui é meu ponto com vocês essa manhã, quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Deixa eu só... Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou mesmo. Eu sou o senhor de vocês. Eu sou o mestre de vocês. Pois bem, se eu,
sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E aqui você tem uma declaração que você vai encontrar inúmeras vezes ao longo de toda a Escritura no Novo Testamento. A velha expressão uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Cantai, entoai louvores uns aos outros. Amai uns aos outros. Consolai uns aos outros. Não devoreis uns aos outros. Paulo diz isso aos Gálatas. Tá? Então, a ideia é de que aquele exemplo é um exemplo de como devemos viver em comunidade. Amanhã pela manhã, eu vou estar trabalhando a carta de Filemão com vocês. E a minha tese, a minha declaração teológica daquele livro tem a ver com isso. Um povo onde uns lavam os pés uns dos outros, servem uns aos outros, é um povo indestrutível. Não tem como acabar com esse povo. Não tem como acabar com esse reino. Porque quando eles erram uns com os outros, eles perdoam uns aos outros. Como é que a gente destrói esse negócio? Matando, eles não têm medo da morte. É um povo perigoso, porque não tem como segurar esse negócio. Eles não estão agarrados a nada. No livro de Atos, é um livro muito interessante. Alguns acham que o livro de Atos é um tipo de defesa de Lucas, porque ele está escrevendo a Teófilo. E alguns acham que há uma linguagem de defesa, como se Lucas estivesse fazendo realmente um tratado de defesa do cristianismo aos romanos, dizendo assim, nós não somos perigosos. O problema é que é o judeu, pode observar, e os judeus estão usando vocês, a gente contra vocês. Então alguns leriam, inclusive, o livro de Atos hoje como um tipo de livro antissemita, entendeu? Porque no livro de Atos, quem dá problema para a igreja são judeus. Certo? Antissemita. Entendeu? Lucas antissemita. Seria mais ou menos isso hoje em dia. Mas o ponto de Lucas é, sim, o cristianismo não é uma ameaça ao Estado, mas ainda assim é em um sentido, não porque ele não é um grupo bélico. Por outro lado, é no livro de Atos que nós encontramos declarações do tipo, importa a nós obedecer a Deus, antes a Deus do que aos homens. A autoridade final para a gente não é ninguém, a não ser o próprio Deus, mesmo que sejamos presos por isso. Certo? Então, qual é o ponto aqui? É que Cristo está dizendo, o que eu fiz não pode ficar aqui. E novamente, meus irmãos, será que Cristo está dizendo nesse versículo que vocês também devem lavar os pés uns dos outros? Ele está dizendo que isso é um ritual que vai ser estabelecido? É brincadeira você dizer um negócio desse. Entendeu? É brincadeira porque quem teve o pé lavado há pouco tempo foi um cara chamado Judas, está entendendo? Então o ponto não é o lavar dos pés. O ponto é esse comportamento, essa atitude. Cristianismo é uma religião que envolve comportamento, mas antes de tudo está preocupado com o nosso coração. Sabe? Boa parte da ética cristã não é que muitas vezes o ímpio é completamente diferente do crente, muitas vezes se comporta de maneira idêntica, com intenções completamente diferentes. Completamente opostos. Podemos estar envolvidos em causas maravilhosas. Você pode estar se pegar, sei lá, sai 3 combis aqui para resolver algum problema, sei lá, uma ação que vai ser feita num grupo e tudo mais. Vocês querem ajudar alguém em algum lugar, não sei o quê. Cada Kombi com uma tarjeta. Aqui são crentes, ali são espíritas, ali são outros grupos. Evidentemente que cada um vai com intenção diferente. São atos, eles podem fazer a mesma coisa. Sei lá, aconteceu um acidente, e aí é para resgatar pessoas, salvar pessoas de escombros, aí vocês saem uma galera para ajudar. As intenções são distintas, deveriam ser distintas, porque boa parte da ética cristã não é só ato que é diferente.
mas as intenções que são diferentes. Então, ele não está dizendo, lave os pés, né, faça o ritual. Tem colegas meus que fazem isso, né? Eles seguem um calendário específico, e tem o dia do lava-pés. Ok, faça isso. Tem amigos meus que fazem até com os filhos, né? Lava os pés dos filhos, tudo mais. É didático, mas não é isso que Cristo está dizendo de fazer, tá? Não é porque você nunca lavou o pé de alguém, puxa, agora eu descobri que, entendeu? E você até olhou para o irmão do seu lado, olhou para o pé assim, e disse assim, Senhor, né? Não tinha outra coisa para lavar, cabelo, né? Uma coisa assim, logo o pé. Então a ideia não é essa, né? Entendeu? E ele diz assim, ó, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo. Desculpa, versículo 15, eu pulei, importantíssimo. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Esse é o ponto. Ele vai dizer, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se fizerem o quê? Se praticarem. O final do texto é Jesus dizendo, façam isso. É um incentivo ao comportamento humilde. Então não espere a humildade bater na sua porta. Bom dia, a humildade chegou, agora você vai... A ideia dele é, façam isso. Eu trouxe aqui algumas aplicações para a gente. Primeira aplicação, precisamos lembrar da nossa identidade. No processo de conversa com seus discípulos, Jesus disse, eu sou o mestre, eu sou o Senhor. Se eu faço isso, nós somos servos, essa é a nossa identidade. Uma comunidade em que todos lutam pelos seus próprios direitos não pode viver em união. Brigamos, por que eu estou dizendo isso? Porque ele vai dizer, façam isso uns com os outros. Brigamos não por ensinamentos bíblicos, muitas vezes, mas por gosto. Muita gente briga por gosto. Enquanto não estivermos dispostos a anular nossos gostos pelo amor ao Evangelho, não experimentaremos unidade bíblica. Se não estivermos dispostos a lavar os pés, a servir, nós não vamos experimentar unidade como a Bíblia nos ensina. A unidade que Paulo chama do Espírito. A gente não consegue realizar isso enquanto estivermos lutando por nosso próprio gosto. Quantas vezes eu tive que dizer para muitas pessoas, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Já ouviu esse versículo? Romanos capítulo 14, 13 e 14. Desculpa, 14 e 15, mas acho que é no 13, no 14 que está. O reino de Deus não é comida nem bebida. Não é interessante que muitas vezes os crentes se dividem por coisas desse tipo? Calendário. Entendeu? Eu trabalhei como seminarista numa igreja que o pastor não gostava de nada de data. Então assim, Natal, data normal, não tem Natal, não tem nada na igreja. Aí chegou um irmão que eu senti, né? Ou seja, ele foi chegando e eu senti aquela atmosfera venenosa, né? A acidez, né? Minha pele começou a ficar ressecada. O irmão chegando assim, irmão Rômulo, o que você acha do Natal? Isso eu acho bom, acho legal. Eu sabia que ele ia dizer isso. Eu sabia que o pastor tinha, olha, você gosta de Natal, não sei o quê. Beleza. Aí disse, não, porque o pastor aqui não quer comemorar o Natal. Eu disse, mas o irmão quer? Eu disse, quero. Oxe, irmão, arrocha esse negócio aí. Vai lá, faz. Vai no Natal, faz o Natal aí. E me convida para sua casa. Não, porque o pastor disse, mas você não tem que estar. Irmãos, aí eu peguei e citei para ele, Romanos. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é dia. Paulo vai dizer, uns consideram dias mais importantes que outros, e outros consideram iguais todos os dias. Só que no texto, quem considera iguais todos os dias é o forte, viu? Todo mundo quer ser forte. Amém, irmãos? Então, eu falei para ele, crentes brigam por dia, por comida e por bebida. Quando a gente serve um ao outro, como Cristo nos ensinou, a gente experimenta realmente a unidade bíblica. Segunda aplicação, humildade deve ser desenvolvida. Façam isso, disse o Senhor. A humildade tem que ser desenvolvida, exercitada. Esvazie de si mesmo, disse Paulo. Alguns acham que
teólogos importantes acham que, não, só Jesus pode se esvaziar de si mesmo. Eu não tenho do que me esvaziar. Eu não entendo o texto assim. Para mim, eu não vou para lá para cansar vocês, mas para mim a ideia é sim, de que eu tenho que me esvaziar. Por quê? Inclusive, eu conversei uma vez com um teólogo famoso aí, do mainstream teológico brasileiro. Eu perguntei para ele, por que você acha que não é para se esvaziar? Não, por causa daquilo outro. Eu falei assim, e o que você fala do texto, quando diz assim, considerar o outro superior a si mesmo? Paulo não está dizendo, considere o outro igual. Considere o outro superior. Para mim, a lógica de Paulo é, para mim considerar alguém superior, eu tenho que fazer como Cristo. Cristo não se agarrou ao fato de ser Deus. Entendeu? E você não tem que se agarrar com o que você tem, com o que Deus te deu. O que te impede muitas vezes de ouvir uma criança, muitas vezes é porque você se agarra com o fato de que você tem mestrado, tem doutorado. Entendeu? Quem é essa coitada aqui? Sabe nem fala aí inconstitucionalissimamente. Não sabe nem falar. E aí você, por causa disso, com todo esse conhecimento, se agarra a esse conhecimento e não escuta a pessoa. O que Paulo está dizendo é, não se agarre, porque Cristo não fez isso. Quando eu não me agarro, eu começo a ver nas pessoas o que elas têm e que eu não tenho. Entendeu o ponto? Sempre alguém tem algo que você não tem. E o que te impede de ver o que o outro tem é porque você se agarra com o que você tem. Esse é o ponto. Deus te convida a esvaziar-se dos seus privilégios, dos seus direitos, dos seus dons. Não é somente ter direitos, mas viver controlado por isso. Se apegar a isso, se agarrar a isso. Dessa forma, todos são vistos como devedores. Paulo diz assim, Paulo deve à igreja, deve ao meu... Ele diz, eu devo à igreja, eu devo a todo mundo. Porque ele se vê como um devedor, quando ele entende o que as pessoas fizeram, o que foi feito. Eu devo ao meu pai, à minha esposa. Tem a mesma tradução muito difícil ali em Efésios, alguns acham que é atitude, alguns acham que é sentimento, é muito difícil traduzir aquela palavra, aquela expressão grega lá, mas a ideia é ter essa mesma disposição, esse mesmo comportamento, essa mesma atitude que você encontra em Jesus, que é declarada teologicamente em Filipenses 2 e exercitada na prática em João 13. Eu sou devedor, Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 14. Vou tentar correr aqui, tá, pessoal? Terceira aplicação. Penso que Paulo está nos humilhando, ou melhor dizendo, nos ensinando a auto-humilhação. Lá em Filipenses capítulo 2. A questão é que não temos condições de dizermos quem somos. Como nos humilhar se não sabemos quem somos? Humilhação em Cristo foi não fazer uso dos seus atributos. E nós? Nosso caso é não se agarrar com aquilo que Deus nos deu. Ao ponto de ignorar e ficarmos completamente cegos aos outros. Uma vez estava tendo uma aula, gente, foi muito engraçado esse dia. Foi tão marcante para mim, olha, eu estava dando aula, sei lá, isso era 99, não sei nem fazer os cálculos de quantos anos atrás eu tive essa aula, mas foi tão marcante que eu estou falando aqui para vocês agora, 2022. Eu estava tendo aula e o professor empolgado, dando aula, e tinha um aluno que ele interrompia demais, sabe? E até a gente dizia assim, fulano, deixa o professor continuar no raciocínio que a gente não está conseguindo. Ele está indo, tu está quebrando o raciocínio. Eu sei que, mas muitas vezes a pergunta dele era, eu não estou entendendo. Professor, é porque eu não estou entendendo. Professor, eu não estou entendendo. Rapaz, esse negócio... Aí teve uma hora que o professor olhou para ele assim, ele estava lá atrás. Então, imagina a cena. Eu sou professor, o aluno lá atrás, eu não estou entendendo. E tem um aluno bem aqui, ó, perto do professor. E eu estou bem pertinho desse aluno, assim. E o professor, não estou entendendo. Aí o professor olhou assim, já estava indignado e disse assim, você está querendo que eu faça o quê? Entendi. Você quer que eu baixe o nível? Aí o aluno bem que falou bem baixinho, faça igual a Jesus. Aí o professor fingiu que não ouviu, porque a lenhada foi grande. Eu fiquei,
Eu senti assim, né? O peito. A cadeira afastou dele. A voadora que ele levou. Faça igual a Jesus. Ele estava se agarrando com todo o conhecimento que ele tinha. E não estava vendo a necessidade do outro. E para terminar, irmãos, eu queria terminar falando um pouco do contrário. O que é o contrário de humildade? É o orgulho. Eu queria trabalhar aqui algumas citações, algumas palavras sobre o orgulho. O que é o orgulho? O orgulho ele inverte a ordem natural pela qual fomos criados, para a glória de Deus. Começamos a nos preocupar mais com a reputação de sermos santos do que sermos santos. Isso é a busca por glória. O orgulho é o nosso inimigo até a morte. Jonathan Edwards dizia: o orgulho é como uma cebola. Quando retiramos uma camada, logo encontramos outra. É difícil matar o orgulho de fome. Nós o alimentamos com autopiedade, com elogios de si mesmo, elogio dos outros. Oh, minha amada, por que você sente tanta falta de elogio? Por que tantas mulheres reclamam de elogio? Pastor, ele não me elogia tanto. Vai ler Cantares, irmã. Vê a porcentagem de elogio da mulher para o homem, que é maior do que a do homem para a mulher. Na nossa cultura, criou-se essa ideia de que só o homem tem que elogiar a mulher. Ele não me elogia. Você elogiou ele quantas vezes? Não, mas é porque ele que tem que me elogiar. Não, aprender isso aonde? Já sei, nos filmes. Só não foi na Bíblia. Elogio é importante, mas ele é perigoso também. E a carência de elogio, aí é que é complicado. Muitos homens de Deus reconheceram a dificuldade de lidar com isso. Eu vou terminar com essas declarações. Vou citar aqui alguns homens. Primeiro, Robert Murray vai dizer: eu sei que eu sou orgulhoso. Eu sei que ainda não sei nem a metade do problema. Jonathan Edwards vai dizer: meu coração é um abismo sem fim, de todo tamanho de orgulho. Os homens frequentemente me admiram e eu me sinto bem com isso, mas eu odeio o prazer que eu sinto nessa hora. Se não me engano, quem disse isso foi John Bunyan. Lembra da história de John Bunyan pregando? E alguém chegou para ele e disse assim: que pregação maravilhosa, nunca ouvi uma pregação como essa. Ele disse: o diabo estava me dizendo enquanto eu estava pregando. Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores. Lutero disse: em mim mesmo há a miséria personificada. Calvino disse: eu sou malicioso para os outros seres humanos. Paulo disse: não pensemos sobre nós mesmos mais do que convém. E é essa última frase de Paulo que a gente vai tratar no segundo momento. Não pensemos sobre nós mais do que convém. Possamos ter um comportamento como o do nosso rei. Que rei é esse, gente? Loucura total. Por isso que a cruz é loucura. Um rei que serve. Se ele, sendo Senhor e Mestre, fez, quanto mais nós. Possamos lavar os pés uns dos outros. Vamos orar. Obrigado, Deus, por nos amar e por se revelar a nós no Evangelho, que sempre trabalha nos colocando numa condição que nunca esperávamos, seja para mostrar nossos pecados e falhas, seja para colocar nosso status de filho diante do Senhor e de herdeiro. O Evangelho é assim. Nos deprecia mais do que imaginamos, mas também nos coloca numa condição que nem sequer sonhamos. Obrigado por essa mensagem maravilhosa. E pedimos por cada um de nós, possamos ter em nosso coração o Espírito de Cristo, que, tendo conhecimento do seu próprio poder, ainda assim em poder, lavou os pés dos seus. Oramos em nome dele. Amém.